Quero te convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do 45 ao 52. Amém? Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: e logo obrigou, guarde essa palavra, os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Feche teus olhos. Pai, obrigado pelo teu amor e graça. Obrigado a Deus por esse tempo precioso na tua casa, na tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos revela a tua vontade, o teu amor, a tua misericórdia e a direção sobre as nossas vidas. E nós queremos nessa manhã, Senhor, que a tua palavra seja repartida de forma poderosa, singular, que mova os corações, ó Deus, e que transforme os corações de cada um de nós, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar pelo fim. O verso 52 eu vou repetir, diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Você estava aqui, você veio no culto domingo passado, de manhã ou de noite, ouviu sobre a multiplicação dos pães, já leu em algum momento sobre a multiplicação dos pães, e aí eu sou obrigado a te perguntar: você entendeu a multiplicação dos pães? Porque os apóstolos não entenderam. Você entendeu? Você tem certeza que você entendeu? Vamos descobrir. Para a gente falar desse texto, a gente tem que trabalhar um pouquinho o texto anterior que a gente viu domingo passado. A multiplicação dos pães. Deixa eu pegar uma parte do texto aqui. Ele pergunta assim, no verso 38, ele lhes disse: quantos pães tendes? Aliás, perdão, eu quero ler antes. 34. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, já avançada a hora, despede-os, para que passando pelo campo, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, lhes respondeu:
dai-lhes vós mesmo de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E eles lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 e 50. Daqui a pouco eu leio mais um pouco. Eu quero que você entenda a situação. Você deve ter ouvido isso na semana passada. Jesus vê a necessidade do povo, fala com os seus discípulos que queriam o quê? Dispensar o povo. Mandar o povo embora. Quando eu sei que vai dar trabalho, é melhor mandar embora. Mas Jesus disse: dai vós de comer. E pergunta: o que vocês têm? E aí eu quero que você entenda a temática da coisa. Já viu? Nossa igreja hoje tem perto de 500 lugares aqui, não é isso? Um pouquinho mais. Culto de ceia, domingo à noite, igreja cheia. Tem que servir a ceia, o pão, o vinho. Você está aí sentadinho, bonitinho, louvando a Deus, bacana. Com a igreja cheia temos pelo menos meia dúzia ou 8 diáconos para servir a ceia, certo, pastor? Ou seja, 500 pessoas dividido por 8, entregando pãozinho, vinho, rapidinho, todo mundo na bênção, facinho. Agora eu quero que você faça a conta. O texto diz que eram 5.000 homens. E onde? Porque só se contavam os homens. E todo mundo sabe que onde tem um homem, tem pelo menos uma mulher e 2 crianças. Então a gente podia pensar que tinha até mais de 15.000 pessoas. Mas eu vou fazer uma conta fácil para você, para a gente não ter complicação. Digamos que tivessem 12.000 pessoas ali. Quem foi servir para eles o pão? Quem eram? Os apóstolos. Certo? Quantos eram os apóstolos? Quem sabe quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Você percebeu porque que eu fiz a conta dos 12.000, né? 12.000 dividido por 12. Cada um organizou e serviu pelo menos 1.000 pessoas. É disso que a gente está falando. Quero que você preste atenção nisso. É disso que a gente está falando. Gente com fome. E até esse momento, quando Jesus manda organizar de 100 em 100, de 50 em 50, só tinham 5 pães e 2 peixes. E os apóstolos sabiam. E aí começou um a falar assim para o outro: ô bicho, vai dar ruim. Nós estamos organizando esse povo aqui, tem 5 pães e 2 peixes. Vai dar ruim. Nós vamos apanhar aqui, bicho. Nós vamos apanhar aqui. Eu não sei o que Jesus vai fazer, mas eu acho que nós vamos apanhar. E o povo começou assim: o que vai? Vai ter comida? Vai ter comida? É, vai. E cadê? Cadê? Não, senta aí, senta aí. Você acha mesmo que foi fácil? Você acha que foi como servir a ceia aqui no domingo? E esses apóstolos ficaram bravos, rapaz. Eles ficaram bravos. Dois capítulos para frente, a gente ainda vai ver, porque está na sequência, vai ter a segunda multiplicação dos pães. E você vai perceber que eles ficaram bravos de novo. Porque eles não entenderam. E o texto aqui diz isso. Porque eles não entenderam.
E toda vez que a gente não entende o propósito de Deus, a gente começa a falar bobagem. E a gente começa a amargurar o coração, endurecer o coração. O texto aqui está dizendo isso. Eles não entenderam porque o coração estava endurecido. Ou não foi o que você leu, o que eu li? Amém ou não? É isso que está escrito na tua Bíblia? Agora, o que é coração endurecido? É falta de fé? Não. A Bíblia fala de alguns textos em que Jesus cita coração endurecido. Um deles, lá em Mateus, no capítulo 8, quando vem perguntar para Jesus: por que Moisés deu carta de divórcio para as pessoas? E ele diz: por causa do coração endurecido. Então, coração endurecido não pode ser falta de fé. Ah, eu vou largar minha esposa porque eu não tenho mais fé. Você já ouviu alguém falar isso para você? Não, é porque eu não suporto mais aquela mulher. Porque o meu coração está duro. Não há mais amor. Não há mais compreensão. Não há mais entendimento. O texto, o capítulo 8, que eu me refiro, Jesus também fala do coração endurecido. No verso 14 do capítulo 8 diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar o pão no barco que tinham consigo, senão um só. E preveniu Jesus e disse: vede-vos, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é porque não temos pão. E Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que arrazoais entre vós sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendo o coração endurecido? Tende olhos e não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? De novo Jesus fala do coração endurecido. Aí não é a interpretação do autor do livro de Marcos. Aliás, eu quero que você entenda. Por isso ele fala, porque não entenderam, e o coração, ele não coloca na primeira pessoa. Ele diz: não entenderam. Ou na segunda pessoa, não entendemos. Ele coloca na terceira pessoa. Porque Marcos não estava no barco. Marcos não era apóstolo. Marcos, que escreve esse evangelho, era discípulo de Pedro. E o intérprete de Pedro, ao invés de ser Pedro escrevendo o evangelho, foi Marcos quem escreveu para ele. Marcos era judeu, escreve para os judeus que estavam em Roma, dentro de uma visão judaica. Isso é importante para nós entendermos, porque Marcos está fazendo uma avaliação daquilo que ele ouve de Pedro. Então ele diz: o coração deles estava endurecido. E Jesus lá na frente fala isso para os apóstolos: o coração de vocês está endurecido, continua endurecido. Depois de uma segunda multiplicação dos pães. E o que é o coração endurecido? É não enxergar o reino. É viver de forma natural.
Quem tem coração duro não anda sobre as águas. Você vai entender daqui a pouco o porquê desse tema. Eles não conseguiam enxergar o propósito. E eu não sei se você enxergou o propósito da multiplicação dos pães. E para a gente entender o texto, e entenda, Jesus, a gente começou lendo lá no 45, diz assim: e Jesus os obrigou a entrar no barco. É isso que está na tua palavra, aí na tua Bíblia? É isso que está escrito? Eles não queriam entrar no barco. Jesus: entra no barco. Não, a gente vai ficar aqui. Entra no barco. Jesus sabia que ia ter uma tempestade? Sabia. Pouco antes nós lemos aqui no mesmo livro de Marcos, eles passam por uma outra tempestade com Jesus dentro do barco. E aí com Jesus dentro do barco, foi fácil, eles chegaram na pessoa: ô Jesus, olha a tempestade, ajuda aí. Agora Jesus coloca eles no barco sem Jesus estar no barco. Deixa eu ler algo aqui para você entender. O filósofo Mário Sérgio Cortella, não sei se você já ouviu falar dele. Eu vou falar algo aqui que um pensamento dele e completar com um pensamento meu, sem vaidade alguma. Ele diz assim num texto, ele é gaúcho. Se tem algum gaúcho aqui, o Jerry não está aqui, mas se tem algum gaúcho vai entender melhor do que todo mundo. Tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra, fazendo com que tu derrames café para todo lado. Por que tu derramaste café? Porque alguém me empurrou? Ele diz: resposta errada. Derramaste café porque tinhas café na caneca. Porque se tivesse chá, terias derramado chá. E o que tivesses na xícara é o que tu ias derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti vai derramar. Pois tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca está cheia de virtude, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que verdadeiramente existe no teu interior. Sempre a verdade sairá à luz. Então terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha caneca? E quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade ou raiva, amargura e palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha e enche a tua caneca com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas, amáveis, otimismo, fé, generosidade e amor para com os outros. Pelo que estiver na tua caneca, tu serás responsável. E olha que a vida sacode, e às vezes sacode forte. Sacode mais vezes do que podemos imaginar. E eu completo isso dizendo que, e eu sempre falei isso já de muito tempo, que há duas formas de se conhecer uma pessoa: quando ela está com muito ou quando ela está sem nada. No meio do caminho todo mundo é igual. Eu lembro bem, já falei algumas vezes, aquele desenho do Pica-Pau, que eles estão num barco, ele e o lobo lá, e uma fartura no barco, e um oferece sanduíche para o outro, aquela coisa bacana, até que o barco naufraga e eles vão parar numa ilha e não tem comida, e um começa a querer comer o outro. O ser humano é assim. Quando a gente está igual, está tudo bem. Ou se eu estou por baixo, começa a complicar. Ou se eu subo num tijolinho, que o ser humano tem esse problema, né? Sobe num tijolinho, já quer fazer discurso, já se acha o tal. Então aí a coisa começa a complicar. E Davi fala sobre isso: Pai, não me faça pobre demais para que eu não te esqueça, e nem rico demais para que eu não te rejeite. E eu falo que
Aliás, Davi fala isso, e eu falo que Paulo é a evolução de Davi, porque Paulo fala, aprendi a viver na riqueza e na pobreza. Você está como o que sobe no tijolinho, você está como o pica-pau, você está como Davi com medo de... Ou você está como Paulo? Em que estágio você está aí? Gente, ser crente dentro da igreja é fácil demais. Nossa, como é fácil ser crente aqui dentro? Jesus, você conversa com o irmão, glória a Deus, você é uma bênção. Dá para você fazer isso? Dá. É tudo lindo, é tudo bacana, e todo mundo falando, eu amo você, Jesus é bom. Nossa, como é fácil, duro é daqui para fora. Se chamar aqui agora no final do culto, falar, vem aqui orar pelas pessoas, você vem. Vem fácil, porque você vai orar pela pessoa, você pode falar em línguas, porque ela vai entender o que você está fazendo. Você vai orar por ela. Se não curar, não tem problema. Se curar, glória a Deus. Agora a pessoa que você cruza na rua, que está lá, que você percebe que está doente, chegar nela e falar assim, posso orar por você, pelo que eu posso orar por você? É tão fácil assim? É tão simples assim? Mas e se ela falar não? Mas e se eu orar e ela não for curada? Aí, quebrei a cara. Às vezes a gente vai despedir de casal, final do culto. E aí, irmão, tá tudo bem com vocês? Ô pastor, se melhorar estraga. Aí você olha para a irmãzinha, dá aquela risadinha assim. Aí os dois saem. O carro já sai até pulando. Tinha que falar, melhorar estraga? E você, precisava daquela risadinha sem graça? E acho que está escrito tonto no testa do pastor, né? Hoje ninguém me dá nem a paz do Senhor. Irmão, é assim. Isso se chama religiosidade. Isso se chama hipocrisia. Para aquele povo que estava sentado lá, aqueles 5.000, 12.000, 15.000, não sei quantos tinham, aqueles 12 apóstolos entregando pão para todo mundo, eram as melhores pessoas do mundo. Olha que esforço desses caras. Mas Jesus não estava vendo isso não. Porque Jesus não vê a aparência, vê o coração. E às vezes você vai ver gente fazendo coisas dentro da igreja e acha, puxa, esse irmão é uma bênção. É nada, é coisa nenhuma. É um fariseu hipócrita sem vergonha. Está fazendo por fachada, está fazendo por tapinha nas costas. E ainda está falando mal do pastor por trás. Ou estou errado? Mas todo mundo acha que ele é bacana. Mas Deus conhece os corações. Agora o pastor inventou de comprar o prédio. E a gente não sabe nem o que vai acontecer com o país. Não entendestes a multiplicação dos pães? Não entendestes a multiplicação dos pães? Quando nós, como diretoria, está aqui o pastor Everson, conversamos sobre a decisão do que fazer em relação ao prédio,
Logo que terminou, o Marcelo conversou comigo e disse assim: pastor, você acha que o povo está pronto para entender isso? Eu disse para ele: tem que estar. Porque é no momento difícil que Deus quer fazer algo grande na vida das pessoas. Quando se alimentou 5.000 homens, sobraram 12 cestos de pães. E quando na segunda multiplicação dos pães se alimentaram 4.000 homens, sobraram 5 cestos de pães. E Jesus pergunta: vocês não entenderam ainda? E eles preocupados dentro do barco que tinha um pão. Isso eu falo do capítulo 8 que a gente ainda vai ver. Você está preocupado com alguma coisa? Entenda a multiplicação dos pães. E você vai deixar de se preocupar com o dia de amanhã. Eu já falei aqui uma vez, talvez 2, 3, eu falo no encontrão. Se você já ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir. O homem pensa em somar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O diabo subtrai e divide. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem para tirar. E ele quer dividir. Não concordo. É um tal de não concordo que é uma coisa de louco. Jesus não podia ter dispensado o povo? Podia. Presta atenção. Podia ter caído maná do céu? Podia ou não podia? Não caiu lá no Velho Testamento? Não caiu no deserto? Olha, Jesus podia ter falado assim para eles: presta atenção. Tem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas aqui. Presta atenção. Eu vou falar com o Pai, vai cair pão do céu, eles vão comer, beleza. Jesus não podia ter feito isso? Podia ou não podia? Já não tinha feito antes? Podia. Por que Jesus não fez isso? Por que não caiu o pão do céu? Porque tinha que multiplicar. Deus multiplica. Ele fala lá desde Gênesis: multiplicai-vos. Deus só trabalha com multiplicação. Deus não tira nada de você. Deus não divide nada. Deus não subtrai nada. Deus não quer somar nada. Deus quer multiplicar. Mas até o pior dos matemáticos sabe que quanto é 1 trilhão vezes 0? Então não dá para multiplicar nada. Enquanto eu estiver no nada, Deus não pode fazer nada. Quando o profeta chegou para a viúva, ela falou assim: o que tendes? Eu tenho um pouquinho de azeite. Quando Eliseu chegou para a viúva, ela disse: não temos o que comer. Ele disse: o que tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. É tudo o que precisa. Entendesses a multiplicação dos pães? Não dá para multiplicar 0. E o coração endurecido é 0. É nada. Não tem nada o que oferecer. Não dá para multiplicar 0. Mas quando você se dispõe, é tudo que Deus quer para multiplicar. Mas vamos ao nosso texto. Mateus falou aqui na oferta sobre Provérbios, que diz:
aquele que dá, recebe. Deus enche o seu celeiro. Eclesiastes 11:2 diz: reparte o que tens com 7 até com 8, antes que venham os maus dias. Esse texto é completamente fora da razão humana. Porque se alguém falar para você, vamos ter maus dias, você fala assim, eu vou juntar e guardar tudo que eu puder. Ou eu estou errado? Mas a Bíblia fala para você fazer o contrário. Se você souber que haverá maus dias, reparte o que você tem. Porque Deus vai te sustentar nos maus dias. Mas se você guardar, vai ficar sem Ele. Entendesses a multiplicação dos pães? Ou ainda estáis com o coração endurecido? E Jesus os manda subir ao barco. Então vem o vento e começa a soprar. E aí o texto que nós lemos das canecas é o que sai do coração deles: medo, religiosidade. Olharam para Jesus e acharam que era um fantasma. Quando aquilo que está dentro de você não é o que vem do Senhor, na tempestade revela tudo que está no teu interior, seja de bom, seja de ruim. E Deus permite as tempestades. Jesus sabia que eles iriam enfrentar a tempestade. A palavra de Deus diz assim: ó louco, e se hoje pedir a tua alma, o que tens a oferecer? Se Deus te chamar hoje, e aí, o que você tem para oferecer? Se Deus chacoalhar o teu barco, o que você tem para colocar para fora? Medo, espanto, desespero, falta de fé, murmuração, reclamação. Jesus não está no barco, e agora? Jesus tinha que estar no barco. Ele mandou a gente sentar aqui. E agora? Sendo que Jesus fala: se vocês crerem, farão obras maiores que as minhas. Eles já tinham visto Jesus acalmar a tempestade, mas ao invés de acalmarem a tempestade, eles não conseguiam acalmar nem a si próprios. E ainda se desesperaram ao ver Jesus. Sequer reconheceram que era Jesus. E o texto aqui é curioso. Mateus capítulo 14 vai falar desse mesmo texto. E aí Mateus descreve uma situação que não é descrita aqui. Você pode ler lá depois. E de novo eu vou te dizer, quem escreveu esse texto foi Marcos, que não estava no barco, mas que quem passou todas as informações para ele foi Pedro. E bem provável Pedro tenha falado assim para ele, porque se você ler Mateus 14, você vai ver que quando eles veem Jesus, se apavoram. Pedro fala assim: é o Senhor mesmo, Jesus? Ele diz: sou eu. Então se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: desce, vem. E Pedro sai andando sobre as águas. E diz o texto que, por falta de fé, vendo o agitar das águas, teve medo e afundou. E Jesus o socorre. Você já deve ter lido isto. Quando nós fizemos toda a maratona do livro de Mateus, a gente passou por isso, você viu? Entenda.
Marcos não descreve isso. E quem passou as informações foi o próprio Pedro, que havia descido do barco. E aí talvez você se pergunte, por que Pedro não falou assim para ele? Põe aí que eu desci do barco, que eu andei sobre as águas. Já parou para pensar por que Marcos não escreveu isso? É bem provável, em primeiro lugar, por causa da uma considerável humildade da parte de Pedro não querer se exaltar. Mas também por entender que ele não desceu por conta do seu coração, apenas por conta do impulso. Mas já foi melhor do que os outros que nem se moveram dentro do barco. E aí que eu quero que você entenda. A palavra te dá a garantia de você viver a melhor porção de Deus nessa terra. E as oportunidades vêm e a gente não pega. E fica reclamando, eu nunca sou abençoado, cadê a minha bênção, quando vai chegar? Mas as oportunidades chegam e a gente não agarra, a gente não pega. Jesus sobre o mar. Eu fico imaginando se Jesus aparecesse voando assim na minha frente. Fala, Jesus, você pode me chamar de Peter Pan, mas eu quero voar também. Já pensou? Você sair voando com Jesus? Ou andar sobre as águas? Já imaginou isso? E os caras ficaram dentro do barco morrendo de medo. Perderam a chance de andar sobre as águas. Porque o coração estava tão duro que eles não conseguiram enxergar a oportunidade. Quando o teu coração está duro, quando você só vê problemas, quando você só vê coisas sem solução, quando você acha que tudo que é feito não está bom, você não enxerga as oportunidades na tua frente que Deus está colocando. E Jesus estava colocando uma oportunidade tremenda na frente deles. Primeiro, para que eles tivessem autoridade e acalmassem a tempestade. E eles já não fizeram. Cadê a Márcia? Eu vi a Márcia agora há pouco, está lá. Quantas vezes, Márcia, no encontrão, ameaçando de chover na hora que não podia chover, e nós oramos e não teve chuva? Conta aí, quantas vezes? A palavra de Deus diz que Ele nos dá domínio sobre todas as coisas, espirituais, humanas, materiais. A gente não faz uso porque não quer. Vou contar uma história para você, acredite você ou não. Já faz muito tempo, acho que foi pelo carro que eu lembro que eu tinha, deve ter sido 2007, 2008. Eu tinha que chegar numa unidade da Sabesp que fica na Rua Pavão, atrás do shopping Ibirapuera, até às 4 horas da tarde para entrar com uma documentação, e aquilo era muito importante para o meu trabalho, até para a minha finança, para receber, e eu precisava da entrada. Saí, não tinha Waze, Google Maps na época para dizer está trânsito, não está trânsito, melhor caminho. Peguei o caminho trivial, e quando eu cheguei ali na ligação leste-oeste, ainda antes de pegar a 23 de maio, ou seja, tinha muito chão pela frente, tudo parado, e eu olhei no relógio, eram 15 para as 4. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu precisava chegar até as 4. Como é que você chega em 15 minutos com tudo parado da ligação leste-oeste até o shopping Ibirapuera? E eu comecei a orar, e estava parado, e eu comecei a orar, e de repente eu comecei a viajar na oração, comecei a falar em línguas, comecei a falar com o Senhor. E de repente, quando eu abri os olhos, eu estava, por Deus, eu estou falando isso para você, por Deus. Eu estava a 1 quarteirão do meu destino, e com uma vaga me esperando para estacionar o carro. Eram 5 para as 4. Pastor, como isso é possível? Não sei. Mas Felipe foi transladado. Se Felipe foi transladado, eu posso ser também, você pode ser também.
Entenda isso como você quiser. Pegue isso para você como você quiser. Você pode achar que o pastor é doido. Você pode achar que o pastor está mentindo. Ou você pode achar que tudo aquilo que Deus coloca à disposição da tua fé é possível. Porque tudo é possível ao que crê. Vai depender de você. Daquilo que você vai pegar para você. Mas aqueles homens não aproveitaram a oportunidade. Eles andavam com Cristo todo dia. Mas o coração deles estava endurecido. Não importa quantas vezes você vem ao culto por semana. Não importa quantos cultos você assista pela internet. Não importa quantos louvores você cante por dia. Você só vai ter o melhor de Deus quando deixar de ter um coração endurecido. Você só vai passar pela tempestade, andar sobre as águas. E entenda, andar sobre as águas tem um significado muito importante. É andar acima das circunstâncias. É nada te impedir. É nada ser obstáculo para você. Porque se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, então não pode haver obstáculo. Então não pode haver senão. Então não pode haver impedimento. O único impedimento é o teu coração, que derrete na primeira marola, no primeiro vento, no primeiro problema, na primeira coisa que o pastor fala que você não gosta. Na primeira situação que vem sobre a tua vida, que poderia ser a grande oportunidade de você viver um milagre extraordinário, e você se apavora e começa a ver fantasmas. E como diz o texto do Cortella, quem decide o que colocar dentro da tua xícara é você. Mas você não pode culpar ninguém a hora que derramar, senão você mesmo. A decisão é nossa. A decisão é minha, a decisão é tua. O que você vai fazer da tua vida daqui para frente? Se vai continuar com o coração endurecido ou se vai andar sobre as águas? A decisão é tua. Se você vai viver por um coração endurecido ou se você vai viver por um coração cheio de fé. Se o que vai ter dentro da tua caneca é murmuração, queixa, amargura, ou se é fé, amor, gratidão. Quem decide é você. Terça-feira nós ministrávamos um irmão. E eu disse assim para ele, entenda. Eu disse assim para ele, e ele precisava ouvir aquilo naquele momento. Eu disse assim, eu poderia estar na minha casa com os pés no sofá, mas eu estou aqui com você. E eu estou aqui com você por dois motivos. O primeiro é porque Jesus te ama. E o segundo é porque se Jesus te ama, eu te amo também, mesmo não te conhecendo. Porque Paulo diz que se não tiver amor, não serve para nada. Se você não amar o teu irmão, se você não amar o que está na rua, se você não amar o que precisa do teu lado, se você não amar o necessitado, se você não amar a tua igreja, se você não amar o teu pastor, se você não amar o teu líder, se você não amar aquele que está subordinado a você, se você não amar o teu próximo, não serve para nada. Você é um crente que não serve para nada. Desculpa falar. Porque Paulo fala isso.
Você pode falar em língua, você pode dar pirueta, você pode ser canela de fogo, você pode fazer sapatinho, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver amor, não serve para nada. Simples assim. Simples assim. Feche teus olhos. Eu não sei como o teu coração entrou aqui hoje. Eu não sei nem o que você esperava dessa mensagem. Eu não sei nem se você queria estar aqui hoje ou se você veio meio que empurrado. Mas saiba que você está aqui porque você é alvo do amor de Deus. Assim como aquelas pessoas que estavam famintas naquele deserto e foram alvo do amor de Jesus. Você é alvo deste amor. Por isso você está aqui. Porque Deus se preocupa com você. Porque Deus te ama profundamente, ao ponto, diz a palavra, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no teu lugar, no meu lugar. Tamanho o amor dele por mim e por você. E eu não sei o que você pensa sobre tudo isso, mas eu quero que você saiba o que Jesus pensa sobre tudo isso. Primeiramente é você que possa estar nos visitando e pela primeira vez, e talvez nunca tenha ouvido algo sobre essa palavra, e talvez nunca tenha ouvido dessa maneira algo sobre Jesus. Mas eu quero que você entenda que Ele enxerga você como alguém que Ele morreu na cruz exatamente por você. De que Ele entregou a vida dele exatamente por você. E que a única coisa que Ele espera de você é que você entenda isso. O ato da cruz. Como se nesse exato momento Jesus estivesse morrendo lá no teu lugar, pelo teu pecado, pela tua dor, pelo teu sofrimento, pelo teu desespero. Mas afinal, o que Jesus quer de mim? Ele quer apenas que eu abra o meu coração para que Ele possa fazer parte da minha vida, da tua vida. Ele quer apenas te dar uma vida eterna. Se você entender e reconhecer nesse momento que Ele morreu por você naquela cruz, para te salvar, não para te condenar. Não importa o que você tenha feito ou o que esteja acontecendo com você. Ele quer suprir a tua necessidade. E para isso eu quero te fazer um convite, se você ainda não fez isso na tua vida. Se você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão, se você quer esse Jesus na tua vida, se você quer aprender a andar sobre as águas como Jesus andou. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer ter Jesus no seu coração? Tem alguém que nos visite, que quer isso para a sua vida, ou que queira se reconciliar com o Senhor nesse momento? Temos uma vida aqui, glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer levantar a sua mão nessa manhã e aceitar Jesus como seu Salvador? Tem mais alguém? Traga essa irmã aqui, Márcia, por favor. Oi? Mais alguém? Mais alguém? Vem cá, meu irmão. Alguém traga ele aqui, ajuda ele aqui. Vem com ele. Marcel, pega ele aqui, traz ele junto aqui. Vem cá, vem cá. Traz aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você consegue amá-los? Jesus os trouxe aqui porque ama vocês, por amor. E eu quero fazer uma oração com vocês.
vocês repitam junto comigo, ok? Diga assim: meu Deus, eu quero agora colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero declarar nesse momento que, olhando para Jesus, eu o vejo não como um fantasma, mas como Salvador da minha vida. Eu o reconheço como aquele que deu a sua vida por mim. Eu abro meu coração para que Jesus entre e faça parte da minha vida. Pai, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Estenda tuas mãos aqui, igreja. Qual é o teu nome? Fabiano, Marisa, Patrícia. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o Fabiano e a Patrícia, Senhor, e como igreja, ó Senhor, nos apresentamos diante de Ti e te pedimos: escreve esses nomes no livro da vida, Pai, e nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, Patrícia. Deus te abençoe, Fabiano. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para você que está na mesma condição dos apóstolos, caminhando com Jesus, mas de vez em quando o coração endurece aí e fica ruim da máquina virar, empena a engrenagem aí. Está na hora de quebrantar esse coração, em nome de Jesus. De você adorar o Pai. Será que quando você levantou hoje, abriu os seus olhos, você falou assim: Pai, independente da minha situação, eu te agradeço porque abriu os olhos? Gratidão, amor, fé, ingredientes para se andar sobre as águas. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E em seguida, se tiver alguém que precise de oração, de enfermidade, de algum problema, eu vou te chamar para vir aqui à frente. Mas eu quero orar nesse momento para que você compreenda definitivamente o milagre da multiplicação. Para quando chegarmos no capítulo 8 de Marcos, você possa dizer assim: essa eu já entendi, essa lição eu já aprendi, essa eu já sei. Por que Jesus multiplicou os pães? Será que você entendeu? Pai, em nome de Jesus, eis o teu povo, eis a tua igreja, Senhor. Tempos difíceis requer homens fortes, mulheres fortes, firmados na tua palavra, firmados, ó Senhor, num evangelho que não está debaixo de religiosidade, de cultura, de hipocrisia, mas firmado na verdade, no amor, na fé, na esperança de que o Senhor cuida de tudo. Senhor, quebranta os corações endurecidos e aqueles que temem o dia de amanhã, para que, como dissestes na tua palavra, Senhor, não andeis ansiosos com o que há de comer ou de vestir, nem com o dia de amanhã, porque o Senhor provê todas as coisas. E assim possamos entender o propósito de Deus para cada um de nós. E vamos nessa batalha, Senhor, contra toda tempestade, contra toda adversidade e contra tudo que se levantar. Pois somos em Ti mais do que vencedores, pois somos
em ti, Jesus, mais do que vencedores. Aleluia, pela tua palavra, pela tua graça e pela verdade que há nela. E tomamos posse dela, Senhor, em o nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Diga amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Toma isso por fé na tua vida. Não se esqueça disso. E se você tem algo, se você tem uma enfermidade, algo que você precisa de oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você rapidinho. Com fé. Senhor, hoje eu me livro disso. Tem mais alguém? Os pastores, líderes, quem puder vir aqui à frente nos ajudar em oração.